Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o consagrado jornalista Polidoro Júnior. Vai ser um papo muito bacana, tenho certeza. Vamos prestigiar os nossos patrocinadores que fazem o projeto Comendo a Bola acontecer. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur, você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Limpa Sec Lavanderia, a melhor lavanderia da cidade, em 5 endereços para você: Centro, Campeche, Cachoeira do Bom Jesus, Córrego Grande e Passeio Primavera. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Muito obrigado aos nossos patrocinadores e tenho a honra de dividir essa mesa aqui com o meu glorioso amigo Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem, professor? Tudo bem, Capelari? Como é que está? Passou bem a semana? Tá joia. Tá não, bem. Não podemos falar muito dos nossos times, né? Na Série A, né? Só papelão, né? Depende, né? Vamos se concentrar no trabalho aqui, então. Depende. Rodrigo Titerix, meu amigo, tudo bem, Titerix? Bem, Maurício. Bem, professor Polidoro, tudo tranquilo? Que bom. Estamos aqui para mais um evento e um dia muito especial, onde na semana passada nós atingimos nosso primeiro 1 milhar de inscritos no nosso canal. Um canal que é construído aí de forma orgânica, de forma local e está atingindo aqueles nossos objetivos, de levar um pouco de informação diferente do que é visto nos outros canais por aí. Não queremos ser melhores, apenas diferentes. Tu quer, né? Ser diferente, né? Mas vamos lá. Muito legal isso, né? O pessoal está se inscrevendo, a gente batalhou por isso, bacana. Mas estamos aqui com a estrela Polidoro Júnior, consagrado jornalista que todos nós aqui conhecemos e acompanhamos. Desde criança, né? Polidoro envelheceu bem, Polidoro. Pô, cara. Eu que envelheci mal, né? Fala. Mas é ele que vai falar agora. Não, desculpa a interrupção, mas ele tá bem pra caramba. Eu que agradeço. Tem essa carinha de garota, mas já vou fazer 60. Tá bem. Em 2024 eu faço 60 anos. Legal. Mas comecei cedo na imprensa, com 14 anos. E parabenizar o Comendo a Bola, o projeto de vocês, muito bacana. Já bem conceituado, com pessoas experientes, cada um no seu setor. E falando de futebol, nós precisamos disso. O YouTube necessita, o esporte precisa. E vocês estão fazendo um podcast muito bacana. E assim que o Rodrigo convidou, eu já prontamente aceitei para a gente bater um papo e contar um pouco de história. Temos pouca história para contar, né, Polidoro? Eu comecei em 79, né? Comecei com 14 anos de idade. Eu não sou formado em jornalismo. Mas a tua história vem de berço, né? A minha faculdade é da vida. E o meu pai ajudou muito. Ele era o apresentador do programa A Hora do Despertador, da Quir Polidoro, que é o nome aqui do Largo da Alfândega, que é o nome do principal prêmio de imprensa da capital, prêmio da Quir Polidoro de imprensa. E ele construiu, como político, 3 legislaturas e 2 vezes prefeito interino, um nome forte pelo rádio. Ele era do rádio e virou político. Depois não foi mais político e retornou ao rádio. E eu comecei por ele, com ele, levado pela mão, indo para o Morro da Cruz, julho de 79, vou fazer agora 45 anos de imprensa. E para quem gosta de história, temos um livro do Moacir Pereira que chama Da Quir Polidoro, A Hora do Despertador. Exato. Que era o programa famoso que o pai do Poli tinha na Rádio Diário da Manhã. Era isso, né? Começou na Difusora de Laguna e depois veio para cá. Veio para cá, aí foi Diário da Manhã, Guarujá, retornou Diário da Manhã, que hoje é a CBN, que a RBS comprou. E ele ficou 32 anos no ar, um dos programas mais longevos do rádio brasileiro. Tem registro desses áudios, Polidoro? Não tem. Que pena, né? Porque o pai tinha antes, era fita cassete, né? Sim, ou de rolo, AK e tal. E nós tínhamos uma casa de praia na Ponta de Baixo, São José, e lá teve um incêndio.
Então queimou muita foto e muita fita. Eu que trabalhei com ele não tem? Imagina. Pena, né? A gente não dava muita bola para isso e hoje faz falta. Faz falta pra caramba, né? É que na época não tinha essa expectativa do que a gente tem hoje, né? De reviver o passado, era muito... Não tinha YouTube, não tinha nada. Era muito presente, né? Assim, é o que tá acontecendo, agora não, agora... a gente eu vivo muito saudosismo, né? A gente gosta de ver o passado, das histórias do passado. Isso é importante. Eu poderia ter, por exemplo, eu fui 25 anos setorista de Figueirense e Avaí, nesses 44 anos de imprensa. Se eu tivesse uma foto de cada viagem ou estádio e eu com os amigos de equipe, pô, eu estaria feliz. Eu achava manezinho bater foto. Não vou bater foto. Isso é coisa de amador. Você tinha uma baixa de profissional. Aí hoje eu sinto falta. O mundo, nesse sentido, se transformou bastante, né? Que hoje a gente nem se imagina negando uma foto, né? Sim. Hoje é muito automático, hoje né? tem que ter o registro. E é simples, na verdade, a tecnologia de fotografia e registro de áudio era mais complicado. Hoje em dia, tu pega um bichinho desse aqui, faz áudio, vídeo. Antigamente ficava no dentel, né? A gravação durava, acho que uma semana para qualquer ação. Havia uma obrigação pela lei de imprensa, inclusive. Isto, aí ficava no dentel. Mas a própria rádio não guardava também. Passava um programa em cima do outro. Então tu não tinha história guardada. Reaproveitamento de fita, né? Exato. Porque era caro e tal. Eu tentei conseguir sabe aquelas imagens que tu já assistiu lá em casa? Horríveis. Narradas pelo Roberto Alves em 89, deu fazendo o gol do título dos joguinhos. Não tem mais na RCE. Não tenho, eu tenho imagens aí. Tu vai se surpreender. Eu tenho imagens do Polidoro Júnior me entregando um troféu de artilheiro e campeão. Manda pra mim, essa eu não tenho. Eu tenho imagem no meu em VHS ainda da Copa PREC em 1990. Ali que foi feita no ginásio da Polícia Militar. Sim, porque daí o seguinte, o Gastão de Bois, nós fundamos a PGE, Polidoro, Gastão e Evaldo. Evaldo Luiz faleceu, Gastão. Só sobrou eu. Do PGE só tem o P. E aí, pra gente ganhar o dinheiro, porque a gente ganhava pouco, pra gente ganhar um dinheirinho a mais, o Gastão inventou essa de narrar essas copas de gurizada, fraldinha. Ficava uma lembrança pro jogador, para o menino, para o pai, e a gente recebia. Exatamente. Vamos supor que fosse R$50. 30 do Gastão, 10 meu, 10 do Evaldo. Isso faz 30 e tantos anos. Não, 40. Eu não tenho essa fita. Eu tenho essa fita. Não tem relevância nenhuma, né, Polidoro? Pelo amor de Deus, tu vai guardar a tranqueira lá no teu acervo? Pelo amor de Deus, né? Eu vou providenciar uma cópia em digital. Eu gostaria muito. Foi falado aí Copa PREC, né? Paula Ramos Esporte Clube. Quem não é de Santa Catarina não conhece a história do Paula Ramos, né? Que foi campeão catarinense. Foi, 59, né? 59. O Gainete era o goleiro, mas acho que o mais famoso daquele time, né? Sim. Tradicional clube. Social. Hoje social, né? Eu fui sócio do Paula Ramos, morando no Santa Mônica, e a gente ia a pé tomar banho de piscina ali na Trindade. Paula Ramos. Já tinha aqueles tobogãs que o cara... era bem simples. Levanta a água? Não tinha. Aqui mesmo, uma cidade com tantas praias que a gente tem, os clubes tinha muita rivalidade. Lira, Clube 12, Paula Ramos, Lique, Elase. Então, Astel, né? Astel Elase. Astel então, telefonia, aqui era muito forte. É como, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais também, Belo Horizonte. Minas tem muitos clubes fortes. E aqui tinha antigamente. Hoje, nem tanto, né? Mudou bastante. Isso também é um movimento... né, social diferente, né? Com grandes condomínios. Enfim, São Paulo tinha o Juventus, que era o maior clube social do Brasil. Ainda tem o Juventus. Né, ainda tem, mas então, digo que o clube social, ele era o maior do Brasil, né? E... hoje, claro que ainda tem um grande quadro associativo, mas nem se compara com o que tinha no passado. Mas tem uma foto aí que o Anderson vai jogar na nossa... É um print, né? Na nossa tela. É um print de uma foto do nosso parceiro Velho Futebol. Essa foto é extraída de um livro. Tá ali a fonte, né? Ali a fonte. Aí que está. E bela imagem. Essa aí é uma Florianópolis. Floripa antiga.
Essa é a Florianópolis como eu a conheci. Eu cheguei em Florianópolis em 1982, morei num daqueles prédios ali, solar da Bahia Norte. Eu morava aqui pra cima à esquerda, no Morro da Malária. Pra cima dos Eu apartamentos. morava no Morro do Céu. Na Morro da Malária, que atravessava ali pra comprar linha 10 no Queiroz. Aí sim. O seu Queiroz, Seu que Queiroz. é o da venda do Queiroz na Tomás João dos Santos. Isso. Que eu morava na Tomás João dos Santos, próximo à família do seu Janga. Sim, eu morava na do Corália Betão, Ferreira da zagueiro. Luz. Tu morava ali. É. E aí foi também o começo da minha vida. Porque eu morava no Morro do Céu, descia o Morro do Céu, a rua ali, e dava no Adolfo Konder, onde eu treinei com o Acácio Souza, irmão do Souza. Souza foi o chamado Pelezinho aqui, campeão no Figueirense, tinha escolinha futebol O suíço Acácio treinador 10. de futsal? O Acácio era do futsal e do futebol de campo. Também fui treinado pelo Acácio. E aí eu treinava no Adolfo Konder. Depois virei torcedor, entrava nos jogos do Avaí por baixo pela catraca, porque pedia para entrar com um adulto, senão não entrava criança É sozinho. isso aí. E ali foi minha reportagem de campo, a primeira no Adolfo Konder. Então, por isso eu fiz o meu primeiro livro em 2012, Estádio Adolfo Konder, um estádio no coração da cidade. Será? Aqui, ó. Pô, vocês têm esse livro, né? Eu tenho esse livro. Bom, Caramba! a oportunidade para que tu autografe o livro. Ó, que loucura. E um baita livro, né? Um baita registro histórico do Adolfo Konder. Eu sou apaixonado por esse estádio, porque ele é digamos assim, o primeiro estádio, né? Da tua eu vida, tive, vamos dizer não, que eu tive o Morumbi teve antes, no mas assim, quando eu chego em Florianópolis, aquela cidade ainda tranquila, né? Pacata, bucólica, e aí a gente, já citei isso em outros programas, ia almoçar ali na macarronada italiana e saía da macarronada italiana para assistir os jogos ali do Avaí. Então, a minha memória afetiva está diretamente ligada ao Adolfo Konder. Vou botar a data de 23. Bota. 2023, Bota. porque daí Claro. Bota. ele foi lançado em 2012 e eu autografei em 2023. Isso aí. Claro. Durante o nosso programa. Então, era uma homenagem que eu devia e que eu tinha prometido para mim mesmo. Quando eu comecei a escrever livros, eu já estava mais maduro na profissão, mais estabelecido. Se eu tivesse lançado o livro quando eu tinha 10 anos de imprensa em rádio, não seria a mesma coisa. Com certeza. Não teria a Porque- mesma repercussão, né? Claro. E eu não teria o tempo de vida para viver tudo que eu vivi. Então eu estava bem na época de maduro para poder fazer livros com qualidade. E prova é que são 6. Claro. Só não são mais por causa da pandemia, que me freou. Aí todo mundo parou, né? São 6? Vai faltar 6. livro, mas... Tens mais aí também. né? Eu Mas acredito que eu também mereço uma dedicatória aqui no livro, Polidoro. legal. Esse aqui, mostrar lá para a câmera primeiro. Esse aqui é forte. Esse livro aqui para a turma de Florianópolis, né? E Histórias esse e fotografias sensacionais. Esse deu polêmica porque eu juntei os 2 escudos. Tá aí. Um tá dentro do outro. Porque E não um dá pra ver, depende do e não outro. dá pra ver qual que tá dentro de um e qual tá dentro do outro. Na verdade, ficou bem Exatamente. feito, né, cara? Muito bem feito. A ideia e... Eu botei aqui porque a meu sobrenome, de repente, é um pouco diferente, Polidoro, para tu. Tu já gosta de ser chamado de professor Falkowski. Tem uma certa história. É uma marca, né? É uma Talvez marca. isso, uma né? marca. É uma marca. Talvez isso. É uma marca. O professor... Esse livro é interessante porque ele conta muito de tudo que aconteceu, desde aqueles clássicos tradicionais de antigamente, como aquele clássico da vergonha, né? Apitado pelo Gilberto Narrais, que dá nome à escola de arbitragem de Santa Catarina, uma homenagem que foi feita a ele, né? Talvez o mais tradicional, Dom Bosano talvez seja o mais conhecido, mas eu acho que o mais importante tenha sido o Gilberto, né? Ou não? Na tua opinião, Não, o Gilberto Narrais foi muito importante na arbitragem. Para mim, o meu número 1 é o Dom Bosano. Obrigado, professor. Não, eu que agradeço, Polidoro. Por favor.
Obrigado. Uma surpresa Valeu. agradável vocês terem os livros aí, o do Adolfo Konder e o clássico. E eu trouxe para vocês o do Adilson Heleno. Sim. Exatamente. Mostra aí Vou mostrar ali o professor. teu, Maurício. Cadê o teu ali? Isso, em off aqui, nós recebemos um presente, cada um, né? Isso aí se encontra onde para comprar, Poli? Tem na Livraria Catarinense e na Futebol Mania. Isso aí, ó. Futebol Mania e Livraria Catarinense. O Maurício vai providenciar depois a colocação das legendas. Com certeza, a essa altura já passou aí no vídeo. E ele jogou no Criciúma, no Grêmio, na Portuguesa. Era uma história que eu também Flamengo, tinha né? que fazer, porque eu, como setorista, acompanhei muito a Adilson Heleno. E era um craque, realmente. Ô, Poli, vê se eu escutei bem. Ele jogou no Criciúma, no Grêmio e na Portuguesa. Não esquecesse algum clube de Florianópolis? Marcílio Dias jogou no Avaí Figueirense. Ah, tá bom. Aliás, foi do Figueirense que ele foi pro Grêmio. Foi. Existe uma polêmica em torno do Adilson Heleno no Figueirense, é isso? Aí o Poli Polidoro consegue, tem histórias boas. Na verdade, ele sempre quer se manter como sendo o ídolo dos havaianos, pela história que ele criou. Mas o Albenir também jogou no Avaí. O Dão jogou no Figueirense. Márcio Goiano jogou no Avaí. Então não... Tantos outros. Badu jogou nos dois. Badu fala que é os dois, ninguém é os dois, né? jamais. Ou tu é um, ou tu é outro, ninguém é dois. A deixa tá aí. Polidoro, tu Já és... disse. Ele já disse. Então, mas assim, tu é assumidamente havaiano. Sim. Mas assim, ó, eu não sei se eu era muito ingênuo na época. Sim, com certeza era. Continua sendo. Eu acho que eu sou um cara mais purista. Pô, te acompanhei em rádio, televisão, etc. Eu não me lembro de tu transparecer em nenhum momento. Eu acho que assim É porque daí... o teu havaianismo. Sim, é porque eu quando assumia, entre aspas, quando eu era indicado para, por exemplo, cobrir o Figueirense, eu abraçava o Figueirense. Certo. Porque eu tô no mesmo barco. Se o time vai bem, eu vou bem. E eu tinha um programa de grande audiência que era o Show de Bola da Guarujá. Ali era terrível. De audiência, repercussão, comentário, era uma loucura. Das 9 às 10 da noite. Então eu passava o dia no clube. O meu dia de descanso era fazendo o programa que eu queria fazer. Relaxado. Como eu queria fazer. Porque uma coisa é você estar dentro de um programa sendo chamado para apresentar notícias. Eu Claro. como setorista. A outra eu fazendo do meu jeito. E o Show de Bola era do meu jeito. Bom, basta dizer que em 94, o Figueirense estava na fila há 20 anos. O grupo Amauri me chamou, me deu 500 camisas. Eu tinha o FIT 147. O tampão traseiro nem fechava direito. Era tanta camisa. E eu distribuía, fazia aquelas perguntas. Eu via gente que não tinha camisa. Eu dava para famílias. Famílias. Do pai até o filho. A famosa final do Vento Sul com 2 gols do Ricardo, não é Do isso? Ricardo Teodósio. Contra o Criciúma. Isso. Ali não tem como o Figueirense perder. Não, já tinha ganho em Criciúma de 1x0, gol do Flávio, né? Gol do Flávio de 1-0 de E cabeça. a gente começava a jornada cedo. Era uma loucura. Então... Isso hoje não tem mais, né, Poli? Não tem. De começar cedo, Eu fico agoniado. de criar o clima pro jogo, né, cara? Jogo decisivo. Os caras começam meia hora antes, pô. Meu querido, nós começávamos no dia anterior. É o que eu vejo muito isso. Parava meia-noite e emendava já de manhã cedo. Lá no sul, né? No teu sul, lá em Porto Rio Alegre. Grande do Sul. Os caras começam a falar sobre o clássico o Grenal uma semana antes. semana Grenal. Semana Não me Grenal. vem dizer que não tem assunto que tem. É só ser caramba. inteligente e criar. Você faz uma enquete. Você ouve opiniões. Sim. Você bota uma entrevista que fez durante a semana. Você projeta o jogo. A gente trabalhava a semana toda. Quando era clássico, não era só o dia do jogo. O dia do jogo era o finalmente. Era só a cerejinha do bolo. Era a cereja do bolo. A gente fazia um trabalho prévio e jornada. Tinha uma reunião na sexta, clássico domingo, cada um nos seus postos cedo. Basta dizer que já nem dormi direito, né? Pela rivalidade. E aí, Figueirense aqui E o lá... Evaldo se pegava muito. Se pegava? O Evaldo era Figueirense. Evaldo era Figueirense. Era bem disputa acirrada dentro da rádio, mas a gente era amigo, né? Sim. Agora, ligou o microfone, tchau. Quem me falou... Encontrei com o Elton um dia desse, Elton Luiz, falou assim, pô, saudades daquela época da nossa equipe. Que era uma equipe, pô, Miguel, tu, Evaldo, Américo também, né? Pô, Américo Vargas era uma visão muito legal do futebol amador, inclusive, né, cara? Ele veio do futebol amador. Dentro desse assunto eu tenho uma curiosidade, porque teu pai era figueirense. Figueirense. Né? Como é que se deu essa tua
Boa pergunta. Essa ruptura, né? Porque é o seguinte, meu pai era Figueirense e Botafogo. Aqui, antigamente, primeiro eram os times do Rio. Em Floripa, Figueirense e Avaí eram o segundo e terceiro plano. Primeiro, o pessoal daqui queria ouvir os resultados do Rio de Janeiro, depois São Paulo, depois os nossos. A gente era terceiro plano. E o pai era Figueirense e Botafogo. O meu irmão, que antes de eu começar em rádio, era o meu irmão que apresentava as notícias de esporte em A Hora do Despertador, Polidoro Sobrinho, Figueirense e Botafogo. Me levaram um jogo Palmeiras de Blumenau e Figueirense lá no Aderbal Ramos da Silva, em Blumenau. No Deba? Provavelmente me levaram uniformizado, ainda bem que não tem essa foto. Provavelmente. Sensacional. E aí, o meu tio, que não é tio, mas era tio por consideração, Filinto Bastos, que eu morava ali perto do Adolfo Conde, como eu falei. O Filinto Bastos, Fernando Bastos, moravam mais abaixo. E o meu tio padrinho, Jorge Polidoro, Figueirense Palmeiras, morava ao lado deles. E eu frequentava a casa do tio, ele é meu padrinho. E comecei a ir pro jogo do Avaí com o Filinto Bastos. Com o Pedrinho Bastos, também havaiano. Da FCDU. E o pai, já um pouquinho mais velho, começou a me largar. Perdeu o filho. Foi largando a mão. E aí eu fui indo pro lado do Avaí, aí virei Avaí e Flamengo. Por que eu digo há 30, 40 anos que eu sou Avaí e Flamengo? Porque lá atrás, início da década de 80, aqui tinha um jornal A Ponte. Claro. A Ponte, do Luiz Nardelli, o seu Odilon. Eu estava já ganhando nomezinho por cada hora do Despertador. E aí começaram a me chamar para entrevistas. E eu nunca neguei. Qualquer pergunta que vocês me fizerem, eu falo. Sobre quem quer que seja, qual assunto. Qual é o teu time? Você pergunta, né? Falei, Avaí e Flamengo. Outro jornal, teu time, Avaí e Flamengo. Livro dos Manezinhos, que eu tenho também o troféu de Manezinho da Ilha. Teu time, Avaí. Time local, daí perguntar. Lá tem o meu pai. Tu tens o troféu do Aldírio? Eu tenho do Aldírio. Troféu do Aldírio Simões, Manezinho da Ilha. Gente finíssima. Nesse livro dos Manezinhos tem o meu pai e o meu tio. Tio Jorge e o Daquir Polidoro. Os dois figueirenses. Mas tem o Polidoro Júnior. Então tu és a ovelha negra ou tem mais algum irmão? Não é a ovelha negra, é a ovelha azul. No caso seria a ovelha azul? A nossa família toda misturada. Ah, ok. Eu tenho neto, filha, filho que são figueirenses. A minha filha é figueirense. Quando começou a ir pro Scarpelli, eu falei, minha filha, não faz isso. Ela assim, pai, eu sou Figueira. Tá bom, então tá bom. Aí comecei a comprar camisa pra ela, presente. Isso que é legal, do Avaí, né, tu dava? Não, do Figueira. Ah, tu já aceitou? Aceitou. Já, claro, né? Tá bom, não, legal, sim. Eu prefiro ter a nossa rivalidade local do que eles torçam pra time de fora. Essa é uma discussão nossa aqui, nosso primeiro programa de futebol Raiz, o Nutella. É uma discussão, por que isso está acontecendo, Polidoro? Porque nós perdemos espaço, porque gestões horríveis, presidentes que não deveriam nem estar na presidência com a caneta, e aí o clube vai afundando, você perde o interesse. Eu coloquei isso no nosso grupo de discussão do WhatsApp ontem, algumas questões para falar contigo, e isso era uma das perguntas que eu queria fazer. Essa tua crítica às diretorias, elas são realmente críticas de gestão ou às vezes tem alguma coisa de pessoal? Assim, Nada não, de pessoal, nada. É isso mesmo, havia aquela visão de que, eu quero que melhore. Quero que melhore. Eu não tenho nada contra ninguém. Agora, não me façam de tolo, ou o torcedor, ou o futebol da capital, porque daí eu vou brigar. Isso gera o quê? Você vai ficar com inimizade com o dirigente, ele não vai te dar entrevista, eu não estou nem aí. Eu quero que os clubes melhorem. E nós afundamos muito por causa desses incompetentes. Porque isso é incompetência. E outra coisa que eu digo aqui, no Comendo a Bola. Presidente de clube assumiu, ele vai assinar um documento porque ele é responsável pela instituição. O cara vem, faz o que quer, rouba, aniquila a base e vai embora. A dívida fica pro próximo, vocês que se danem. Embora a legislação preveja alguma coisa nesse sentido, você tem que ter a cobrança pessoal. Mas tem que provar. Aí é que é o problema da legislação. Mas não tem. Tem que provar que houve má gestão. Aí fica no subjetivo, fica não é. O cara causou um prejuízo, vai lá, responde. O problema é a vírgula do código. Exatamente, sempre é. A vírgula muda tudo. Meu querido, Figueirense não teve má gestão?
Avaí com Batistotti não teve má gestão? Avaí, no momento, com Júlio Herd e Bruno Comicholi, não está com má gestão? Eu não estou dizendo que eles são desonestos, mas está com má gestão. Avaí pode ir para a Série C do Brasileiro, voltar lá de 1998. Olha o retrocesso. Eu li essa semana que tu tem uma opinião interessante, que tu defende que o Marquinhos Santos com o Betão façam uma comissão técnica, enquanto o Avaí não tem dinheiro, não tem bala na agulha. Isso é uma... O que tu acha disso? Não seria uma solução caseira diante do que, como eles deixaram o Avaí? Porque o Avaí até tentou o Guto Ferreira. Mas também, 250 mil por mês. Não tem como, né? Não tem como. Ainda bem que ele não quis. O Avaí ia pagar, pior que ia pagar. Ou seja, ia se endividar mais ainda. Então isso é irresponsabilidade. Olha onde está o Joinville. Não está, né? Esse detalhe é isso, não está. Um exemplo, acho que emblemático em Santa Catarina, né? Blumenau, uma cidade rica que ama futebol. Não temos futebol em Blumenau profissional. Temos lá o Metropolitano, o Blumenau na 3ª divisão, mas não é como tem que ser na primeira. Pra quem viu o Beck jogar com o Chicão de centroavante, né? Vai lá ver se o empresariado ajuda o profissional. Não ajuda. Dizem que os empresários de Blumenau não querem se envolver com o futebol, porque o futebol por baixo do pano tem várias coisas que são complicadas, né? Dizem, O Polidoro falou do Joinville. E aí eu pego o gancho. Como é que era conviver com o Joinville naquela década áurea dele e as informações que o Joinville era ajudado pelo Valdomiro como presidente, junto com o Giuliari, etc. Então, como é que era isso Sempre tinha, mas o Joinville fazia grandes times, né? Sim, né? Joinville dava gosto. Eu não saía de Joinville. Por quê? Porque nós, pela TV Cultura, o Roberto Alves e eu, depois a toda a equipe de rádio, a gente só ia para Joinville. Aqueles timaços que eles fizeram foi o orgulho de Santa Catarina, 8 vezes campeão seguido. Mas aí entrou a má gestão. O Joinville não tem nem estádio, pô. Não. Joga na Arena Joinville. Ah, mas o Atlético também não tem. Agora vai ter o seu. O Cruzeiro também não tem. Flamengo não tem. Essa é uma coisa que na Europa eles até acham estranhíssimo, né? E o Flamengo é um exemplo, né? Eles falam, Flamengo, pô, maiores clubes do Brasil. Sim, Não tem estádio. Não tem estádio. O Joinville hoje não tem patrimônio. Então, foi se dilapidando ao longo dos anos. Complicado. A coisa foi mas a situação, por má gestão. E a situação hoje do Figueirense também é calamitosa, cara. Eu acho que se... hoje, por exemplo, estão discutindo a RJ do Figueirense. Cara, eu acho que na minha concepção, eles estão torcendo para que o desembargador fique sentado em cima daquela RJ, porque não deve ter nem dinheiro para pagar aqueles 450 mil do acordo. Ô, presidente, dá uma explicada para nossa audiência o que seria RJ, por favor. RJ por favor. é recuperação extrajudicial. Porque muita gente não Que entende, os clubes né? estão entrando, o Avaí entrou com a recuperação judicial, é diferente e tal. Ok. Para tentar... É um mecanismo jurídico perfeito para quem precisa de fôlego nas negociações. Só que nós não precisávamos ter chegado aí. Sim. Onde nós estávamos em Série A, anos e anos, não precisava, cara. Foi 2014, né? O quê? Que Santa Catarina 2015. teve 15? 4 clubes. 4 clubes, né? Esse assunto judicial é importante, presidente. Pula. Mas chato. Eu queria aproveitar o momento livre ainda. Eu trouxe Outro? O Polidoro conhece, até porque ele usou como base para o livro do clássico, o livro do Jairo Roberto de Souza, que é Eu tenho em casa. É um livro bem importante para quem gosta de números e estatísticas sobre o clássico Figueirense Avaí. Ô, Poli, eu queria... Desculpa a intimidade. A gente Não, todo mundo me chama assim. Exato, a pessoa te chama, né? Eu queria levantar um assunto que envolve, inclusive, essa estatística do Jairo Roberto. O livro, ele vai até com a lista de clássicos... 2003. E eu continuei, né? Eu faço em casa a estatística, eu atualizei os números, peguei todos os clássicos sequenciais. Eu sei que aqui em Florianópolis... E tem um historiador, que vamos dizer assim, que ele é havaiano, peço perdão por não lembrar o nome dele. Adalberto Kluizer. Que ele tem uma contagem de clássicos do número, claro que aí entra o número de vitórias de cada clube e o número de empates, que é divergente dessa aqui. E vai encontrar outros. Tem o Espíritos de Amantaras, tem uma estatística, o Figueirense tem outra, não se entendem. Eu já sugeri para se encontrarem e debater o que está errado. Onde é que é a Mas diferença? ninguém tem essa humildade ainda de se encontrar e resolver. Nós não sabemos o número oficial do clássico. Isso, eu queria te escutar, Pilson. Eu tinha certeza que tu ia ter uma opinião sobre isso, porque assim,
Eu não conheço, não sei se o Jairo Roberto... Ele era da Caixa Econômica Federal e fez um trabalho magnífico. Ele é formado em História, inclusive. Então, assim, eu li esse livro mais de uma vez até. Ele justifica aqueles clássicos de torneio início, porque ele não computou. Teve 40 minutos, teve 20. Não se tem registro, tem clássico que não tem. Não se sabe quem fez o primeiro gol. Não se sabe quem fez o gol. Em 13 de abril de 1924, o Avaí vencia 3-0. Figueirense virou para 4-3. O Avaí não concordou com as marcações. Abandonou o campo. O jogo não terminou. Então, no Adolfo Konder lá. Então, tem muito disso. Infelizmente, a história é feita dessas façanhas humanas de abandonar campo, de não ter registro, porque jornais escritos. Sim. Então, assim, é triste um pouco a gente não ter um número correto, né? Quer dizer, eu respeito bastante o trabalho do Jairo, mas como tu disse aí, então não se tem um... Todos incompletos, porque ninguém pode afirmar nada. O jornal da época dizia, vai ter a peleja, o cotejo, não sei o que, no domingo. Na segunda não trazia, terça talvez, quarta... Mas daí não vinha quem fez o gol. Sim. Alguns não tinham nem o placar. Ou tinham placar, não tinham os goleadores. Ou tinha escalação de um time, não tinha do outro. Então complicou muito. Seguinte, eu vou seguir a sugestão do Poli. Vamos reunir aí o Jairo. O Jairo deve ser vivo ainda. O Spiros está lá na minha loja, na maçonaria. Eu vou trazer ele para mesa, vamos sentar esse pessoal e vamos tentar chegar numa composição entre todo mundo. Onde é que tá? Primeiro vamos bater. Esse aqui são os erros. Concorda, não concorda? Alguém tem que fazer isso. Por exemplo, vou sugerir o Spiros Diamantaras, o Adalberto Kliser, a Lidiane, do Memorial do Figueirense. Isso. Que ela faz um trabalho magnífico também lá. Seria basicamente esse, eu não estou esquecendo mais alguém. E o João, né? Isso. Jairo, né? Jairo Roberto Souza. Jairo Roberto Souza. E reunir esse pessoal. E aí, onde é que está o erro, onde está a falha, o que a gente pode concordar. Mas só que um vai querer ser maior do que o outro. Cada vitória exclui. Mas maior do que todos eles... É o clássico. É a história, é o clássico. Então, é necessária essa apuração, né? Por respeito a... semana passada, a Capelanas fizemos um programa sobre clubismo, né? É um tema do episódio da semana passada. Não pode haver clubismo em nenhum momento nesse papo histórico. Não. Nenhum. É estatística, é história, é fato. Mas assim, 25 casos especiais de jogos aqui. Eu acabei de abrir para confirmar o número. Né? Mas é isso. Agora são 25 jogos que não se chega a eventos, vamos chamar. Em que ele não entrou, não computou na listagem, tá? Como eu disse ali. Que de repente algum clube pode colocar. E aí causa a diferença. Exato. Acho que, se não me engano, o Avaí, ou a listagem havaiana, como dizem, né? Lá E tem que ter a listagem histórica, não a listagem de um ou de outro. Concordo. Agora, eu vi vários clássicos no Brasil e Argentina, Brasil e Itália, Brasil e Espanha, Real Madrid, Barcelona, River e Boca. Mas o que mexe com o meu coração é de infância, né? Uma vez eu falei pro cara assim, não, tu deve estar de brincadeira, né? Não, mas não já foi ver Real Madrid e Barcelona. Eu já vi Real e Atlético de Madrid. O teu clássico é Avaí e Figueirense, eu digo, Cara, assim, eu posso dizer uma coisa. Do que eu nasci, quando eu me dei conta que era figueirense, e sou figueirense, todo mundo sabe, o Avaí tinha mais vitórias que o Figueirense. Tinha. Eram mais vezes campeão. Então, hoje... Eu posso dizer que na minha... Dali dos 10 anos de idade pra frente, eu vi o Figueirense vencer mais o Avaí do que o Avaí vencer o Figueirense. Isso é uma verdade, né? Claro, é fato. Isso que falasse agora, mais vezes campeão, me lembra que tinha uma bandeira, né? Eu lembro também. Lembra disso? Que eu achava espetacular. Tinha o sinal de mais e um X que era o vez. A torcida do Avaí levava. Mais vezes escrito campeão. Porra, de uma simplicidade e de uma objetividade absurda. Dizer mais nada. Mais vezes campeão. Agora falando em... Desculpa, Poli. Como é que a gente... A palavra que me faltou agora agora faltou. Mas eu queria falar o seguinte... Semana retrasada, ou 3 semanas atrás, a gente teve aqui a Jéssica Sescon, que é uma comentarista mulher, né? Comentarista é sempre mulher, né, presidente? Ainda mais que ela se chama Jéssica. Hoje em dia tem que tomar cuidado. Ok. Hoje em dia tu toma cuidado. Mas eu me remete, até nós falamos há um pouco, lá na década de 90, da Cláudia.
ela talvez tenha sido a primeira repórter feminina no esporte, né? Foi. Como é que era trabalhar com ela? Como é que ela cuidava disso na época? Assim, Na verdade, eu era o repórter do Roberto, no Bola em Jogo, e ele falou, vou trazer a minha filha, o que tu puder ensinar para ela aqui de televisão, tal, tu ensina. Foi ela que começou comigo. Ela não sabia nada. Postura, gravar o off, era aquele equipamento pesadíssimo. Sim. E eu comecei a ensinar a Claudinha, ela começou a ir comigo para o estádio. Depois ela já foi sozinha, começou a fazer matéria e tal, com câmera. Mas foi muito interessante. Mas a primeira, mulher né? não entrava no campo, na área restrita de jogadores e imprensa. Então, quando ela começou a entrar, depois começou a entrar no vestiário. Perigo, né? Perigo, já pegou um cara pelado, Que ano isso? acredito que seja 86, 87, acho que foi por aí. Pode Olha ter sido só, um pouco antes. É, Primeira mulher trabalhar no esporte foi Cláudia Alves, filha do Roberto, que começou comigo ali nas reportagens. Que legal. Santa Catarina, né? Aqui, Santa Catarina. Floripa, né? Sim. E acredito Santa Catarina. Eu também acho. É difícil ter provavelmente. alguma coisa... E depois aí veio Denires Rodrigues, Elane Tavares de jornal. A mulher começou a aparecer. Suiane Quevedo, até chegar agora a última aqui que despontou, Cacau Coraza e outras meninas do esporte também. Muito boa apresentadora, inclusive, agora foi pra NSC, né? Cacau é filha do... Cacau é filho dessa Antônio. Desse Antônio, né? É. Comentei aqui na semana passada. Então era um ambiente muito masculino, né? Sim. Mulher, tu não via mulher na arquibancada, era raro. Bem raro. Não, eu digo que a senhora, minha mãe, ela ia a todos os jogos. Incomodava como a mais Maria- que o pai e o filho, cara. Como a Maria Vaiana também, a Leninha do Maria Avaí, Vaiana. hoje a Rô do Figueirense. Maria Vaiana, pô. Em Maria Legal, Vaiana. 72 tem uma foto no meu arquivo eram 6 ou 7 mulheres, todas alvinegras, vestidas preto e branco e com o nome Figueira também, lá em 72. Quem disse, não, mulher tem que ir para o estádio, foi Major Ortiga. Ó. Mulher não ia no estádio. Era xingada, não é lugar para mulher, Queria fazer vem aqui para encontrar homem, aqueles papos. aqueles papos de E antigamente. aí o Major disse, não, mulher comigo vai entrar. Até apresentou a Miss Figueirense, eu tenho essa foto dela, e quando eu publiquei, ela, uma senhora já hoje, Que legal. veio no Instagram agradecer. Que legal. Que espetáculo. Tempo hein? bom. Falei, meu Deus, a Miss, que eu publiquei, eu não sabia se estava viva ou não, veio no Instagram e agradeceu. Aí mandei para ela as fotos. Que legal. Então, é coisas do tempo de hoje, da modernidade, né? Espetáculo. Dentro desse resgate histórico e no teu livro sobre o Adolfo Konder tem uma passagem que pouca gente conhece fora de Santa Catarina, inclusive muito menos conhecido, o Luiz Henrique Rosa, que compôs junto com o Fernando Bastos o hino do Avaí, Isto. que me perdoem os colegas alvinegros Não, aqui. bela canção. Não, Mas uma bela é canção. uma música maravilhosa. Não dá nem para Sim. competir, O né? Luiz Henrique é absurdamente bom. Meu vizinho de frente. Eu morei a vida toda com o Luiz Henrique de frente. No Morro da Malária. Era o Luiz Henrique aqui e o Negão Tuca do lado. Privilégio. Sim. E eu tenho o CD das músicas dele, Ponte Ercílio Luz, etc. Preciso, hein? Eu tenho. Tá lá naquela minha coleção. Ele trouxe Liza Minelli, ele tinha intimidade e tudo. Ele era simples, mas era conhecido, famoso. Claro. Se acidentou numa variante azul na esquina do Armazém Vieira, lá embaixo. O Fernando Bastos apresentou. Faleceu ali? Faleceu ali no acidente. Poxa. Aquela variante azul dele ficou um tempão ainda na frente da minha casa, estacionada, até que levaram embora. Mas tu ia fazer uma pergunta hoje. Não, pergunta não. Só Ah, tá. relembrar Registro. aqui essa história, O né? registro Esse do Luiz registro. A passagem no O hino livro. do Avaí é muito bonito. É o mais bonito de Santa Catarina. E eles Olha. entraram no. Tu vais me ajudar agora, Eles ao foram um vivo na programa rádio, de- né? Na verdade, foi só o Fernando Bastos. O Luiz Henrique era mais Comedido. mas Tímido, comedido. tímido. bom, mas não era muito de aglomeração, rádio, TV, raramente aparecia. O Fernando Bastos já gostava. Era o contrário, né? Era o contrário. Eu lembro do Fernando Bastos tendo ido aí Eu tô várias indo do vezes. Avaí em francês, pô. Foi ele que gravou? Foi ele que gravou. Ele é Que uma espetáculo. lenda do Avaí. Tinha que ter uma estátua para ele lá, no estádio da Ressacada. Então, o Luiz Henrique, o Fernando Bastos apresentou no programa do Miguel Livramento,
na Rádio Jornal A Verdade. Olha, acabamos de compor o hino do Avaí. Time grande tem que ter hino. E aí 1972, era se eu não estou enganado. 72, 71, era por aí, era, nessa época. Mas ele... E aí pegou. Porque não tínhamos torcida E organizada. um hino fácil, né? Um hino fácil, bonito. Uma música bonita. Tu vai passar vergonha, daqui a pouco tu vai cantar o hino do Avaí Não, aqui não vou pra nossa cantar, audiência. mas vou falar que é um hino bonito. Isso aí vai virar. Cara, vou te falar o seguinte. Ele fez um programa sobre na nossa clubismo. Na nossa época, cantar o hino do Figueirense era uma dificuldade. Ninguém sabia, era difícil cantar. Tanto é que na década de 90 eu fui ganhar 6 garrafas de cerveja no Avante porque subi no palco pra cantar o hino, porque ninguém sabia cantar. E qual o hino? É, tem 2, exato. Eu gosto do Avante Figueirense, né? E o Figueirense era o que antes? Qual era o símbolo do Figueirense? O mascote, qual era? Era o Furacão, né? Antes do Furacão. Antes do Furacão era o... Era a Águia do A Continente. Águia do Continente, O exatamente. Figueirense era a Águia antes. Terá- Águia do Continente. Nome imponente. Mas Lá vem a Águia. Mais que Gaviões, interessante inclusive. do que Aí depois, com a Furacão. chegada da Gaviões, aí mudaram para Gaviões, o Figueirense não assume. Por que o mascote do Figueirense não é um gavião, então? Não assumiu. Boa pergunta. E Porque a diretoria da época negou algo, provavelmente. Sim, né? sim. E aí inventaram aquele Figueirinha lá que mais parecia realmente um brócolis. Mas aquilo ali... Não, e Obrigado a falar, né, cara? Parece que os É caras mentira, botaram não, uma... Mentira, Polidoro. Mas aquilo ali era pras crianças, rapaz. criança, Olha, tu tem que cativar tá a bom. gurizadinha. É, que nem o Cruzeiro lá, inventou de mudar a raposa por uma... Por uma raposa. Um chihuahua lá e... Olha o que tu vai dizer aqui, ó. a do Cruzeiro foi terrível. Não se mexe no mascote histórico. Mas não foi mexido, né, Polidoro? Foi só feito para. um trabalho Mas- de design. fizeram Mas uma se não harmonização tem facial. a pressão, passa. Se não tem a pressão, o clube passa. É. Deixa passar, a torcida aceita. Ah, não fizeram pode. aquela harmonização facial naquela Horrível. raposa. Para, horrorosa. Horrorosa na tua opinião e na de, Na muitos, minha na de muitos cruzeirenses. É, parece, né? Eu, se fosse torcedor do Cruzeiro, jamais ia aceitar aquele novo mascote que fizeram. É que o raposão que eles gostavam lá, ele era mais marrento. Aí botaram uma raposa um pouco mais... Inclusive tem uma espécie da raposa citada, né? Na justificativa. Ô, Poli, depois de 74, que foi a final Figueirense e Avaí, aquela 75, né? É, Gol do Jute! Tu tava nesse dia também, Boninho? Tava na arquibancada, não tava na imprensa. nós tivemos o primeiro clássico decidindo só em 99. 99, Tu tava lá. Tava. E como é que foi esse trabalhando, jogo? acabou E de- como é que... Acabou de dizer em Não, off. desculpa, eu confundo. É mania. É que- A outra também foi a mesma coisa, a história da Ronaldinha. O papo tá rolando em off já, né? E aí, como é que foi aquele jogo lá? O jogo foi Histórico pra Florianópolis, histórico, né? terrível, cavalaria em campo. Gol do Adilson Balinha na prorrogação, que foi legal. Capelari estava na torcida do Avaí nesse dia. Tava na torcida do Avaí. Tava. A polícia jogou bomba de gás lacrimogêneo, porque os havaianos se revoltaram pelo gol, que foi legal. Ali todo mundo viu. Mas o Figueirense foi o campeão, homologado e está na história. É, assim, falando sem Mas foi um clubismo. grande clássico e o crescimento dos clubes começou ali Ali, também. né? Eu acho que essa era o gancho. Ali não foi a virada pros dois? Foi, depois veio Copa do Brasil, os dois disputando também. Ali começou O a... Avaí desclassificou o Figueirense, não É foi? isso. Gol do Dão. Do Dão. Eu tava atrás do gol, a bola fez um efeito gigantesco e o goleiro era o Silvio. Silvio. Ele esperou a bola aqui, ela veio aqui, ó. Pelo efeito da bola. Historicamente começa com o título da Série C em 98. Figueirense monta um belíssimo time em 99. O Zé Carlos Abel- organiza. Estou obrigado a te interromper. O Zé Carlos organiza o Figueirense estruturalmente para que isso aconteça. O Abel Sim, daí Ribeiro. chega o Paulo Prisco e a turma dele. O Abel esteve aqui também, o Apolino no Comendo a Bola, e conta até dessa montagem do time de 99, e a partir dali as coisas vão dando mais certo pro Figueirense, né? Que em 2002 chega na Série A. Porque o seguinte, o Avaí começou a crescer com a chegada do Flávio Félix. Começou a ganhar tudo. 97 campeão catarinense, 98 ganha os 2 títulos, turno e retorno. Seria o bicampeão, perdeu para o Criciúma por causa de um erro interno com o elenco, não deu certo na final, campeão foi o Criciúma. Aí vem o segundo semestre, o Avaí é campeão brasileiro. O Zé Carlos Silva e diz, olha, não temos dinheiro. A situação de hoje do Avaí e do Figueirense, por exemplo, não temos dinheiro, ou nos ajudem, ou vamos fechar as portas, porque o rival está nos amassando. Aí vem Paulo Prisco e companhia, aí ele amassa o Avaí por 9 anos, Isso.
E se não tiram, ele ia longe, que nem imagina onde é que ele ia. Acho que Libertadores. Ficaram com ciúme do que ele estava ganhando. É verdade. Em campo e fora. E quem tirou o Paulo Prisco foi o próprio Alvinegro. Não vamos repassar coisa. Nós temos que assumir Foi mesmo. quando se faz alguma coisa. Tirar o Paulo Prisco por inveja dentro lá do conselho. Agora voltou o Paulo Prisco, o Figueirense em baixa. Então ali, se não tiram o Paulo Prisco Paraíso, ele ia muito longe. Eu faço a minha culpa. O jogo era... Tu também tirou? Ajudou a tirar? Porra. Tem que assumir, eu tava no conselho. Sim. A gente tentou fazer uma Eu não negociação. sabia que ele era conselheiro na época. Tem uma negociação, aí houve um problema na verdade, de prorrogação do contrato, era mais tempo, aí houve uma discussão e tal. Trabalhei e já disse pro Paulo, já disse pros meus amigos que estão lá hoje, assim, ó, me arrependo profundamente do que foi feito lá atrás. Não, mas era o momento, tu achou que era o momento? Porque era o momento, só que infelizmente na minha concepção mas só que assim, tinha um planejamento e esse planejamento foi rompido e aí caiu no colo de quem não devia cair e aí as coisas aconteceram. A gente não sabe também o futuro, né? Quando a gente tenta mudar é pra melhorar. Não, né? mas assim, diante do que aconteceu, assim, eu fiquei 3 anos lá como diretor, diante do que aconteceu, até a nossa saída lá, a minha saída, tinha um ritmo, e depois daí mesmo as coisas aconteceram. Ele não queria sair. Não, na época, assim, não me falha a memória, eu tô com 13 anos. Foi retirado. 13 anos, assim, foi feita uma proposta acho que a gestão da Figueirense Participações estava acabando e o contrato era de 10 anos, eles queriam 20 anos e ter mais alguma mobilidade sobre o imobiliário, né? Sobre o imóvel do Figueirense. Aí o pessoal achou, não, tá querendo ficar com o clube e tal, não tinha essa visão de hoje de SAF, de como é que é hoje, porque o que o Polidoro tá falando é perfeito, cara. Se ele tivesse ficado hoje, olhando pra trás, o Figueirense estava na Série A até hoje, cara. E está jogando em grandes, com um estádio reformado, um estádio decente, que o estádio Figueirense é um estádio bonitinho, é bonitinho. É arrumadinho? É arrumadinho. É um estádio mas possível. É arrumadinho, cara. Tu olha pro Ressacada, a Ressacada é um puta do estádio, cara. Mas é um estádio possível. Todo orgânico. Não interessa. Não interessa, era pra ter feito muito mais. Sem clubismo, presidente, sem clubismo agora. Respira, porque ele já fez até a meia-culpa aí. Ele tá muito o que o Zunino fez com o clube do Avaí na parte estrutural. Pô, tu vai no Avaí, tu olha aqueles camarotes, tu fica assim, cacete. Sem muito dinheiro. Exatamente, com inteligência. Sem muito dinheiro. Com inteligência. Então, assim, ó, hoje tu vai num camarote do Figueirense pra ver um jogo, eu vou lá de vez em quando no camarote da federação, assim, porra. Não, precisa de uma reforma urgente. Mas sem dinheiro, esquece. Esquece. Mas essa reforma urgente a gente tá ouvindo desde 2000, cara. Mas é tudo muito caro. O Avaí, para fechar o anel, fazer aquela atrás dos gols, subir próximo dos camarotes, falam em torno de 300 milhões de reais. Não tem esse dinheiro, não vai ter nunca. É complicado, por isso que agora, no momento, não vai ter. É muito dinheiro. Muito 300 dinheiro. milhões é muito dinheiro. A ressacada ela foi construída praticamente crua, né? Sim. Um anel de concreto. A ressacada me traz muitas boas lembranças do primeiro jogo, eu como vascaíno. Sim, foi 6-1. Eu estava nesse dia. Eu estava. O Wilson Tadei e o Amarildo ganhou o motorrádio. Foi. Não foi? Agora, eu estava em 88, quando o Adilson Heleno faz aquele golaço de falta contra o Joinville. 2-0 Avaí. 2-0. Ao lado do meu amigo Jason, que tu bem conhece, uma figura icônica. 2-0. No hexagonal final. Olha aí. só. Eu tava atrás do gol, aquela bola, eu falei, não vai entrar, cara. É muito longe. Estava Porque ele bem. metia de força e efeito. Ele batia muito na minha bola. Olha, realmente igual aquele pra bater na bola aqui em Santa Catarina. Não, hoje não tem. Não, hoje... E aponta hoje no Brasil um jogador como o Adilson Heleno. Nós estamos aí na 6ª rodada, parece que ontem foi feita, semana passada foi feito o primeiro gol de falta do brasileiro, porque expulsaram o goleiro do Juventude, né? Não. América Mineiro. Do América Mineiro. O Cavicchioli foi expulso, aí o cara bateu a falta e fez o gol. Senão não ia Eu fazer. aqui nesta posição perguntei ao Abel Ribeiro por que hoje em dia não se tem tantos gols de falta no futebol brasileiro. Lembra? Ele falou, não... A questão do treinamento, a fisiologia. A qualidade. Os goleiros melhoraram. Não, acho que até tudo isso é correto. Sim, faz parte. Mas, pelo amor de Deus, né, cara? Bota os teus atletas a treinar aqui, ó.
30 vezes desse lado, 30 no meio, 30 do outro Mas lado. qual a preocupação hoje do profissional, do atleta profissional? A preocupação que passam para ele é correr. Correr, pulmão, tens que ter 12 quilômetros no mínimo percorridos ao longo. Tá, chutasse quantas vezes? Aí Cabeceou alguma bola no gol, chutou, levou um perigo, bola no travessão no mínimo, acertar a trave. Aí o assunto que volta costumeiramente aqui, que é o assunto Ganso, que hoje está jogando uma bola sem correr, tanto quanto se exige. Não é verdade? Estás apontando para mim por que motivo? Porque tu é a viúva do Ganso. Não, eu não sou a viúva do Ganso. É porque tu participas de um grupo junto comigo e tu me ridicularizou junto com outros, né? Quando eu disse que o Ganso era um craque. Eu, como São Paulino, durante 3, 4 anos, pude ver o Ganso jogar e eu dizia... Ele começou muito bem. Não, e mesmo quando ele ia mal, ele tinha os lampejos que depois dele nunca mais apareceram. Então, assim, o meu pai reclamava do Ganso, eu dizia, cara, deixa o cara jogar, porra. Entendeu? Ele jogou mal, mas 1, 2, 3 vezes ele proporcionou que um Pifou. atacante... eu não gosto desse termo, mas... Não gosta do termo pifar? Pifar. Mas assim, o futebol hoje em dia está mais veloz do que há 10 anos ou 15 anos atrás. Então a dinâmica de participação, o cara não pode aparecer só 4 vezes no jogo, tá? Ah, pode. O se ele Cano for aparece 3, decisivo... 4 decide, porra. Se ele for Claro, decisivo... o Cano aparece 3, 4 e decide, porra. Se eu não for interrompido, eu concluo. O Cano é o último cara lá na frente. Então a bola tem que chegar pra ele simplesmente. E quem meter. toca pra ele? Então, aí tu tá Obrigado. dizendo que é o cara que vai lançar. Só que o Ganso, se pifar 4 vezes de Ou assistência seja, de gol, tá bom, mas não vai conseguir. É o beabá do futebol. O meio-campo constrói e serve os caras da frente. Mas só Já constrói. dizia a música do Skank, né? Não me corta, jovem. Aqui, ó. Constrói, mas tem que marcar, pô. Não, mas não tem é que só ele que marcar. marca, porra. Tem que marcar. Olha o time do Fluminense, cara. Semana passada meteu 2-0 no Cruzeiro. Tranquilo, cara. Não, ok. Jogando um partidaço. Nada contra o futebol do Fluminense de 2023, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o brasileiro e a sua cultura do futebol, às vezes, é muito romântico e muito de vamos contratar 5 atacantes. Cara, um time de futebol sólido se faz hoje em dia com um goleiro que sabe jogar. Quando eu digo jogar, é também com os pés, né? E desde os primeiros zagueiros, a primeira saída de bola até o Cano, que é o cara que vai fechar o gol. Então, assim, ó, toque de bola, pife, ok. Mas aqui, ó, se tu não tiver os caras mordendo, a coisa não vai funcionar como time de futebol. Concorda, discorda? Maurício, Diga. a gente está chegando quase no fim do programa, parece, né? E eu acho que o próximo programa a gente podia explorar o Poli, aquelas histórias tem. engraçadas. Tem. Eu acho que nós vamos só pra lá. história, só entregar os caras. Tem que entregar os caras aqui depois. Vamos fazer isso, mas eu acho que para fechar esse programa, eu queria encerrar ele com um questionamento, com um tema. Quem foi o maior jogador do futebol catarinense em todos os tempos? Aí é complicado, mas... Tivemos Zenon, vou citar alguns, tá? Tá bem. Balduino jogou muita bola. Adilson Sereno, cracaço. Nardella. Tivemos Griso. Top 5. Tá bom. Tivemos esses caras, mas tem muito mais, né? Depois eu vou lembrar ainda, né? Claro, É que claro. assim, não só pro Poli. Mais é difícil, novos, mais... Tem certeza Sim. que o Roberley não tá na tua lista? Não. É que... Mas era bom jogador. Mais novos. Bena, pô. Marquinhos Santos, Albeneir, Fernandes. Esses caras aí, Dão. Esses caras jogaram muita bola, gente. A pergunta do Capelari, que é feita por vários outros jornalistas, quando a gente fala da história do futebol catarinense, galera, a gente tá pegando desde 1905, 6, 10, 20. Aí eu preciso citar João Carlos Maringá, Isso, Salzinho. Kleber Santana. Não, eu tô indo lá na época dos caras Saúl, antigos. mas lá- Calico. Lá temos poucos registros, né? mas E isso existem. contribui para que os mais novos Cada um sejam os mais vai analisar a lembrados. partir da época que se entende
conhecedor do futebol, né? Não, é normal, mas eu acho... Talvez não seja injusto, mas os caras jogavam futebol. Cara, eu assim... Era o futebol da época, mas era futebol. E para lembrar, homenageando, não posso esquecer também de um Jairo Lenzi, Geraldo Pereira, Adilson Paulo Gomes, cara. Egídio, Adilson Gomes. É bom jogador pra caramba, cara. Nós tivemos grandes jogadores. Sim. Esses aí a gente vai... Pô, Sérgio Lopes. Bira Lopes. Aí já é uma outra etapa. Aí tu tens o Sérgio Lopes, tu tens o Bira Lopes, que jogou muita bola. Bira bola do Bira. Tens Casagrande, lateral esquerdo, tens o Pinga, que é o que mais jogou clássicos pelo Figueirense. Então tu tem vários nomes. Cabral fez muito gol no Figueirense. Centroavante, mora no Rio de Janeiro. Falo com ele pela internet. É mesmo? É. Legal. Eu vi jogar. Bom demais esse papo aqui, um resgate histórico, um presente aí para você que está do outro lado nos assistindo. E a gente vai continuar o papo. A semana que vem você assiste o próximo programa. Obrigado pela sua presença. Se inscreva no canal. Vem com a gente para mais um Comendo a Bola. Um abraço. É isso? Não, tem o Spotify que a turma pode assistir. Amigo, o seguinte, ele passou. Ele ainda não se acostumou que a nossa equipe... Não, mas tu tens que pensar o seguinte, Capelari, se o cara já tá correndo na beira-mar, ele não tá vendo a legenda, então ele tá escutando, vamos... Ah, verdade. Retroalimenta. Retroalimenta. Tá bem. Sentido, né? Então, ouça no Spotify, você que está correndo aí na beira-mar agora. Você pode também pode assistir ver no Spotify. Mas o cara que está correndo, ele só está nos ouvindo. E a voz mais bela que você está escutando agora é a minha. Não precisava. Não, deixa. Com essa... Acaba o programa, por favor. Um abraço, galera.